Noite, mano? Que é? 10, mais de 10 da noite do dia, não sei que dia que hoje é, uma quinta-feira, deve ser dia 5, dia 6 de novembro de 2020. A gente trabalha contra o tempo, né, filhão? Coisa estranha isso. A velocidade quase do flash reverso do Dr. Zoom. Mas é o seguinte, filhão. Falamos num vídeo sobre uma introdução da Bacia do Paraná. Eu sei que você vai xingar, vai falar: pô, aquele vídeo ficou tosco, hein, professor? Bacia do Prata, ficou tosco, não apareceu história do Prata. Vou mostrar hoje, filho, se liga, pô, se liga. Vai mostrar hoje, vai mostrar pra vocês aí algumas paradas. Pode ser que seja 2 vídeos, primeira parte da Bacia do Paraná e segunda parte da Bacia do Paraná. Rapidamente, para que você entenda. Rio Paranaíba e Rio Grande. Professor, qual a importância desses 2 rios? A maior importância tem vários, né? Se você pegar o Rio Paranaíba, você tem aqui o canal de São Simão, que era a famoso início da hidrovia Tietê-Paraná, que depois chamavam de Tietê-Paraná Grande, depois chamaram de hidrovia Paraguai-Paraná, e você coloca para sair pela tangente, filhão, hidrovia do Mercosul. Não vai mudar nada, sua existência não vai ser cancelada por causa disso, tá ok? Canal de São Simão, aqui já falamos que era Goiás, aqui Minas Gerais. No outro vídeo nós falamos o seguinte, nós falamos que em Goiás nós temos lá a vertente goiana do Vale do Paranaíba, uma área agrícola, e nós temos o Triângulo Mineiro, né, ladeado pelos rios Grande ao sul e, teoricamente, mais ao norte, o rio chamado Rio Paranaíba, tá ok? Se você mora na região do Triângulo Mineiro, tem um distrito chamado São Sebastião do Pontal, que creio eu faça parte da cidade de Carneirinhos, Minas Gerais. Ali, se não me falha a memória, em São Sebastião do Pontal tem uma ponte que vai até Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, tá? Interessantíssimo esta colocação, que vai para cá. O Triângulo Mineiro vai aqui, aí Mato Grosso do Sul é aqui, então atravessa de Minas para Mato Grosso do Sul. Se um dia você tiver no Triângulo Mineiro, Iturama ali e tal, se tiver condições de fazer, faça esse passeio que vale a pena. Bom, filhão, o Rio Grande, eu coloquei apenas algumas hidrelétricas aqui. O rio com mais de 1.300 quilômetros, já falamos sobre isso. Essa aqui, a famosa usina hidrelétrica de Furnas, deve gerar 1.300, vamos lá, megawatts de potência, mais ou menos isso. Lago Extenso, construída de 1958 a 63, começou no governo, se não me falha a memória, de Juscelino Kubitschek, e terminou no governo de João Goulart. Eu falo não me falha a memória, filho, que eu entro aqui sem nada, sou especial atômico, às vezes a memória falha, pô, entendeu? Mas aí que está a beleza, no erro aí e tal. Ah, mas você errou. Você vai no Google e procura, pô, vai, logo, meu irmão. Aqui você tem 3 hidrelétricas, né? Depois eu falo de Furnas, a Volta Grande, Marimbondo, que acho, se me falha a memória, é a maior do Rio Grande, e a usina hidrelétrica de Água Vermelha, cujo nome é José Hermílio de Moraes. Quem mora aqui próximo à área 017 conhece bem, não é? Quando nós vamos para a região da área 034, que é o Triângulo Mineiro, área de Iturama, tá? Mas a usina hidrelétrica de Furnas, já falei algumas vezes em alguns vídeos. Furnas foi construída na época lá do Juscelino, lógico. Você sabe que quando o Juscelino, ele era mineiro, e muita coisa foi levada a Minas Gerais. Aí não vou entrar nesse mérito, o seu professor de história vai dar esse pitaco aí, tá? Essa parada toda aí, mandar a letra certa para você. Mas é o seguinte, Furnas, eu já falei isso, quando você deve lembrar que tivemos em 1990, comecei em 90 para 91, Fernando Collor de Mello como presidente do Brasil. Aquele do Não Me Deixem Só, né? Ele não sofreu, teoricamente ele não sofreu impeachment, hein? Isso aí é passivo. Quando ele ia sofrer, ele entrega a carta de renúncia. Então, teoricamente não sofreu, legalmente não sofreu, fé.
tá? Mas ficou com os direitos ali, se não me falha a memória, os direitos dele. Políticos ficaram por 8 anos, né? Eles não poderiam pleitear cargos públicos, e hoje é senador por Alagoas. E ele é sucedido depois pelo vice-presidente Itamar Franco. Itamar Franco lá tal, tem um plano real, FHC vai ser considerado o pai do plano real por ser o super-ministro de Itamar Franco tal. Depois Itamar, se não me falha a memória, vai ser governador de Minas Gerais. E na época das privatizações, né, por isso que o FHC pegou o pejo de governo neoliberal, falou-se em privatizar Furnas. E na época Itamar disse o seguinte, né, se vierem privatizar Furnas, colocaria a polícia militar aqui para entabularmos de frente um confronto. Em suma, o que aconteceu? Eu falei sobre isso. Esses dizeres de Itamar Franco acabaram fazendo com que caísse o preço da privatização do complexo CESP-Tietê na época do governo Covas. Então São Paulo acaba sofrendo, por isso que a gente fala sempre que quando um líder político ele fala algo, né, ou uma pessoa que tenha grande influência de formação de opinião fale algo, isso pode causar problemas econômicos, inclusive no país. Por isso que quando o indivíduo vai falar, ele tem que pensar 2 vezes. Não vou aqui entrar no mérito do Itamar Franco ou não, estou apenas falando o que aconteceu, filhão, tá ligado? Aí, nós temos essa situação aqui no Rio Grande, né? Eu não sei, tinha um projeto que foi criado por um deputado federal da região, como já não é mais deputado federal, e também se não foi ele que criou, filho, não vem encher o meu saco com política partidária no meu canal. Se você colocar a política partidária, eu elimino o seu comentário, na boa. Se não me falha a memória, foi o deputado federal que era de Estrela do Oeste, Vadão Gomes, tinha aquele projeto de fazer um canal do trabalhador no Rio Grande. Não sei se foi feito para irrigação. Era um projeto interessante. Não sei se foi feito. Desculpa, você não sabe? Não sei. E aí, filhão, você vem aqui na confluência do rio, na junção, forma-se o Paraná. O Rio Paraná, ele tem, eu já vi em alguns lugares, 4.650 quilômetros, da sua confluência até a Foz, no estuário do Prata, e até 4.880 quilômetros. Vai mudar alguma coisa? Não. Está entre os 10 maiores rios do mundo. Não vai mudar quase nada, filhão. Quase nada. Aí o pessoal fica aí disputando isso, é o que não se vai perguntar em vestibular para você, tá? Este rio Paraná, como eu já falei para vocês em algum lugar do passado, a direção predominante é a direção norte e sul. Então esses afluentes que estão aqui são da margem esquerda, por isso que nós já falamos que os principais afluentes são da margem esquerda. E aí nós temos o Tietê, o maior rio totalmente paulista, o Paranapanema, que já falamos em outro vídeo, o Ivaí, o Piquiri e o Iguaçu. Se você notar aqui, eu não fiz aqui, mas tem várias hidrelétricas. Só o Paranapanema, se não me falha a memória, ele tem 11 usinas hidrelétricas. Uma média de cada usina a 85 quilômetros de distância. Tanto é que existe um projeto de não se fazer mais hidrelétricas do Paranapanema. Ele está esgotado a sua capacidade de geração hidrelétrica. E aqui o Paraná começa, e nessa região aqui que tem o Tietê, você tem um complexo que é um dos maiores do Brasil, o complexo de Urubupungá, onde você encontra aqui Ilha Solteira e Jupiá. Então esse complexo de Urubupungá. Depois aqui você encontra, quem já foi nessa região, né, um pouco a leste ou um pouco a sudeste de Ibitinga, terra do bordado, você sabe que ali você tem uma eclusa de Barra Bonita. Eu me lembro de Barra Bonita quando dava aula na faculdade, isso já faz uns 20 e poucos anos, quando eu lecionava na faculdade, levamos um grupo de alunos lá em Barra Bonita e fazia em julho fazia cerca de 5 graus Celsius. Realmente foi uma coisa legal. E se você tem claustrofobia, é muito bom você andar nos elevadores, né? Que eu chamo de elevador de navio. Você entra lá, você parece que está naqueles filmes dos Jogos Mortais ou tal, né? E aí, lógico, aquilo ali, as eclusas, elas facilitam
sobremaneira a navegação, a navegabilidade do rio. O Tietê tem esse sentido aqui, ó. Aqui nós temos em Buritama, ali, né? Buritama, desculpem, a usina de Nova Vanhandava, entre Buritama e Birigui. Também tem outra eclusa, quando você vai de Votuporanga para Araçatuba, você vai para uma rodovia de pista única, você olha para a esquerda, depois de Buritama, você vê a usina hidrelétrica de Nova Vanhandava com suas eclusas, que fazem, então, essas eclusas são necessárias para aumentar a navegabilidade do rio e fazer a hidrovia, chamada hidrovia do Mercosul. Aí o rio Paranapanema aqui, tá? O rio Ivaí, o rio Piquiri, o rio Iguaçu, nesta região Salto Segredo, Salto Osório, não é? Hidrelétricas também do rio Iguaçu. E então nós vemos aqui um grande aproveitamento hidrelétrico dos rios. Então isso você tem que saber, é fácil. A bacia hidrelétrica do Paraná, que faz parte da bacia do Prata, cuidado, hein? A bacia hidrelétrica, esquece, a bacia hidrográfica do Paraná, que faz parte da bacia hidrográfica do Prata, que é o Paraná, Paraguai e Uruguai. A bacia do Paraná é a que tem o maior potencial hidrelétrico instalado no Brasil. Por quê? Pela proximidade dos grandes centros urbanos industriais. Para não ficar longo esse vídeo, não é? Porque até os meus alunos evitam ver os vídeos, né? Eles acham que é quase uma coisa interminável, parece The Road 666. Então nós vamos dar uma paradinha, louco Abreu, aqui, e vamos fazer a segunda parte falando de Itaipu, e a terceira parte, ou a segunda parte, se der, falamos também do estuário do Prato, do Prato é para matar, pô. Estuário do Prata e a sua importância geopolítica no contexto brasileiro. Cola conosco, fião, 12 minutinhos, esperamos que isso tenha ajudado vocês em algum vestibular aí do nosso país. Ou quem sabe, pelos hermanos, a banda não, nossos hermanos argentinos, paraguaios, uruguaios e outros, bolivianos e tal. Tamo junto já, Elvis.